Ei! Eu disse no vídeo onde eu transformei restos de roupas de retalhos em outras roupas que o termômetro para eu saber que vocês queriam que eu trouxesse mais desses vídeos aqui era o like, comentários e compartilhamentos do vídeo. E como vocês curtiram, comentaram e compartilharam bastante, eu trouxe o segundo vídeo com várias ideias de transformações. Vamos transformar! Primeira coisa a se fazer quando vai transformar restos de retalhos de roupas em outras roupas é separar todos por cores. Foi o que eu fiz. Tom sobre tom, estampado, listras, fui separando todas as opções que eu tinha em cima da mesa. E nessa hora eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer ainda, gente. Eu mostrei para as meninas lá no Instagram que eu estava assim, bugada. Então eu peguei um retalho maior que eu tinha para usar como base para a transformação. Vi que daria o comprimento de uma saia, então cortei no comprimento, aproveitando mesmo esse recorte que o retalho já tinha de um retângulo. Daí eu só fui fazendo os ajustes, cortando o excesso e deu a frente e atrás do meio de uma saia. Coloquei o restante sobre a saia para ver o que daria para fazer com o restante dos retalhos que sobrou dessa mesma cor. Então vi que daria para cortar laterais. Fiquei segurando na medida que eu iria cortar. Cortei até uma certa parte e depois cortei o comprimento que daria certo. Fiz duas partes iguais. Olha, coloquei o retalho sobre um outro restante e fui colocando para ver o que daria para cortar. Aí cortei duas partes da frente cortadas. Depois eu teria que cortar duas partes de trás também. Então eu fui posicionando o retalho assim para ver como daria certo, porque é aproveitando restos de retalhos. Então tem que fazer teste, gente, é teste. Coloca a medida por cima do resto dos retalhos e vai vendo o que dá. Vi que daria para cortar um pedaço de uma parte da frente. Então, eu cortei com a mesma medida que eu havia cortado as duas partes laterais da parte da frente. Depois fui fazendo só os ajustes. Só que ficou faltando uma parte lá para completar a parte de trás. Olha aí. O que eu fiz? Peguei mais um restante do retalho, coloquei a medida por cima e fiz o corte para completar o que estava faltando. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu já cortei. Eu consegui cortar a parte de trás do meio e duas partes de trás laterais. Uma parte da frente do meio e duas partes da frente laterais. Porém, estava faltando as partes de baixo de uma saia. O que eu fiz? Peguei a barra de uma blusa minha, que já estava cortada há muito tempo e guardada, e cortei as duas laterais que deu para cortar com a barra. Olha aí. Depois peguei um restante de uma saia, que foi uma das primeiras customizações que eu fiz aqui no canal, uns 3 anos atrás, estava guardada até hoje, gente. E cortei o restante que faltou para completar a barra. Cortei dos dois lados do mesmo jeito, olha aí. Depois eu costurei unindo as laterais primeiro, e depois de unir as laterais, eu uni as laterais com as partes do meio. Passei um press-ponto na parte da frente, na parte de trás, e depois cortei o excesso que sobrou nas laterais. E na barra também. Olha aí, a parte que foi feita a emenda, eu uni a emenda primeiro e depois que eu fui costurar as laterais, unindo uma a outra, e ficou assim, ó. Só que eu resolvi que a parte da emenda ficaria para frente, então eu peguei um elástico da largura da minha cintura e costurei no cós da saia. Peguei o restante dos retalhos e fiz alcinhas para passar o cinto. E aí costurei 5 alcinhas, 2 na frente e 3 atrás. Fiz a barrinha com zigue-zague. E olha aí, gente, que gracinha ficou a minha sainha, meu Deus do céu, eu amei essa transformação. Me diz aí nos comentários, você gostou? Eu fiquei apaixonada. E para a próxima transformação, eu segui o mesmo critério, separando cores de retalhos que eu tinha, tom sobre tom,
mesmo que fosse estampado, mas que também tivesse o tom dos retalhos. Eu tinha esse aí, que era um restante de uma blusa que eu tinha cortado, sobrou esse retalhinho, e eu percebi que dava para cortar a frente de uma peça. Então eu dobrei ao meio e fui cortando as laterais, fazendo os... Ai, meu pai, eu sempre erro nessa palavra. Os ajustes. Porém, quando eu coloquei ele por cima da blusa, eu vi que daria a frente de uma blusa certinho. Mas como ele não tem elastano, então eu tive que fazer emendas. Peguei retalho de malha e cortei mais ou menos uns 8 centímetros de largura no total, 2 partes para cada lateral, com ele dobrado. Após cortar as 2 laterais, eu costurei unindo as emendas na parte do meio da peça. Após unir, o próximo passo foi pegar a barra de uma blusa e costurar na barra da peça. Feito isso, eu peguei a manga de um blazer, que era um blazer da minha mãe, ela me deu, eu cortei, fiz um colete para mim há algum tempo atrás e abri ele, passei um ferro, né, para dar uma tirada no amarrotado que ele tava e cortei fitas com todo o comprimento da manga. Dobrei ao meio e fiz os cortes ajustando a largura da fita da mesma largura que daria a circunferência da peça que eu já tinha cortado. Dobrei mais uma vez ao meio e dividi em 2 partes, costurei fechando as laterais e depois costurei na parte superior da peça. Olha aí o jeito que fica, ó. Feito isso, eu peguei um elástico, costurei na parte de trás da peça, peguei uma manga de um vestido, que esse vestido foi a minha tia bem-vinda que me deu há muito tempo atrás, só que eu cortei as mangas dele e guardei as mangas, né? Peguei uma delas, abri as laterais, depois dividi ao meio, cortei em 2 partes para fazer as alças da peça. Passei costura fazendo barrinha de lenço para fazer o acabamento e fiz as alcinhas. E olha aí o resultado desse top, gente. Que gracinha que ficou o elástico nas costas. Gostou? Para essa transformação, eu peguei todas as pernas de jeans que eu tinha e coloquei sobre a mesa para escolher o que eu ia fazer. Quando eu decidi, peguei 2 pernas de calça e descosturei a parte do meio, depois descosturei a barra. E após todo esse processo, eu peguei um short, coloquei e vi que daria para cortar 2 partes da frente, dividindo as pernas da calça ao meio. Então eu cortei, dividindo ao meio, com uma das partes eu coloquei o short sobre a peça e risquei a parte da frente, deixando na lateral 4 centímetros a mais. Olha aí, na lateral eu cortei reto, deixando 4 centímetros a mais. Eu não fiz a cintura, eu cortei só reto mesmo, olha. Depois eu cortei em todo lugar marcado, fiz 2 partes da frente iguais, peguei a medida da parte da frente, adicionei 4 dedos a mais e cortei a parte de trás. Olha aí, tem que ser o fundo, com 4 dedos a mais no gancho e depois na lateral das costas, eu só deixei 1,5 centímetro maior para cortar a parte de trás. E na lateral, eu cortei 1 centímetro a mais só da parte de trás, cortei 2 partes iguais. Resumindo, com uma das pernas eu cortei as 2 partes da frente, porque eu dividi elas ao meio, e com a outra perna da calça eu cortei as 2 partes de trás do short. Fechei com costura overlock e costura reta a parte da frente das peças, unindo uma a outra, coloquei frente com frente e costurei as laterais, unindo a parte da frente da parte de trás. Depois eu costurei o gancho com um restante do retalho que eu tinha, eu cortei fitas, fui cortando aleatoriamente, sem medida mesmo, o tanto que deu. Aí eu fui cortando a largura da cintura da peça, mais ou menos uns 4 centímetros total no comprimento. Após cortar a fita com 4 centímetros de comprimento e a largura total da cintura da peça, eu costurei
na cintura com ela aberta mesmo, costurei. Feito isso, eu peguei um elástico preto e coloquei esse detalhezinho aí, mas isso fica a critério de cada um, costurei e depois costurei o elástico pro lado de fora da peça mesmo. Costurei na parte de cima e na parte de baixo do elástico. E feito isso, eu passei costura reta no cos, porque eu não fiz o acabamento, porque eu quero que fique desfiado. E na barra também, eu quero que no decorrer de lavar, vai ficando desfiadinho. Feito isso, peraí, me siga lá no Instagram, gente, veronica.leão com 2 O. Lá eu postei todos os looks do projeto Um Ano Sem Comprar Roupa, que na verdade foi 1 ano e 7 meses. E eu te espero lá, tá bom? Olha aí, veronica.leão com 2 O no final. E o resultado da peça foi esse aí, gente. Olha que gracinha que ficou o shortinho. Eu amei essa transformação. Deixa aí nos comentários qual foi a transformação que você gostou mais e também sugestões para os próximos vídeos. E se quiser me acompanhar mais de pertinho, é só me seguir lá no Instagram. A conta é privada, mas eu aceito a solicitação de todas as mulheres. Até o próximo vídeo! Tchau!